E aí galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é para dar umas dicas para quem tá indo fazer a troca da residência CPLP pela residência com cartão. Trocar o papelzinho pelo cartão. Tenho visto muito comentário na internet, muita gente falando como é que foi, muito indeferimento de outras residências. Então eu tô juntando tudo isso para dar dicas para evitar ao máximo ter indeferimento. Então a gente tem que tentar ao máximo não dar esse indeferimento, não que vai ser um indeferimento, vamos dizer assim, total, mas para a gente ter mais rápido as coisas, né? Então, pelo que eu vi na internet, pelo que eu vi várias coisas, eu vou dar as dicas principais. Então, bora pro vídeo. Pessoal, minha CPLP é de 16 de março de 2023. Então foi uma das primeiras que foram feitas. E eu recebi um e-mail para pagar a referência. Só que eu demorei uns 10 dias para pagar, porque eu estava resolvendo algumas pendências. Fiz o pagamento, após o pagamento, acho que uns 4 dias saiu o agendamento para mim. E eu fui pesquisando durante esse tempo o que estava dando mais indeferimento, quais os documentos, o que eles estavam alegando, o que eles estavam pedindo mais. E eu vou começar falando para vocês um dos problemas que está dando mais indeferimento. Só lembrando, não teve indeferimento da CPLP ainda, mas isso que eu vou falar são dos indeferimentos que deram nas outras autorizações de residência, com manifestação de interesse, por exemplo. Então, usando por base nela, a gente sabe quais são os documentos que deram mais problema. Vamos lá, o primeiro e o principal e o mais simples de resolver: registro criminal. Pessoal, o registro criminal é muito simples, você levar ele para não dar problema. Primeiro de tudo, deixa para fazer na última hora. Por quê? O registro criminal só é válido por 90 dias. E se demorarem para análise, ele perde a validade. Então o que você vai fazer? Faltando uns 2 dias, um dia para você ir na sua entrevista, você tira o registro criminal. Só que o seu registro criminal, o do Brasil que eu tô falando, que você faz tudo online, não pode ser só com CPF. Ele tem que ser como passaporte, que é o único documento válido para brasileiro aqui em Portugal. Eles não querem saber de CPF, é passaporte. Muita gente está tendo deferimento nesse caso por causa da validade, que está fazendo muito antes da entrevista e chega na época da análise já deu os 90 dias, e por colocar o registro criminal com CPF apenas. Tem que colocar o número do passaporte. Essa é a principal dica. Então, anotem bem sobre isso, do registro criminal. Registro criminal só é válido se você utilizar o passaporte. Não utilize só o CPF, é o passaporte. Vamos para a segunda dica. Segunda dica: como comprovar que você se mantém os seus ganhos aqui em Portugal? Como que você vai comprovar isso? A maioria das pessoas está cometendo um erro gigantesco, levando apenas os 3 últimos recibos. Gente, não faça isso, porque provavelmente vai dar problema. A maioria das pessoas que fizeram a autorização de residência usando manifestação de interesse tiveram problema com isso. Por quê? Esse é um dos principais problemas, porque eles não querem só os últimos 3 meses. Infelizmente, eles estão pedindo muitas coisas. Teve casos que pediram os últimos 6 meses e tiveram casos que pediram os últimos 12 meses e ainda o print da tela do e-faturas, que lá mostra todos os seus ganhos emitidos no ano. Então, o máximo que você tiver. No meu caso, eu vou levar o IRS, vou levar o print do faturas, vou levar os últimos 12 meses de recibos verdes, vou levar a abertura da atividade, que você tem que levar quem utiliza recibo verde, e vou levar um contrato de trabalho que eu tenho de meio período. Então vou juntar tudo isso em um só PDF e vou enviar e levar pessoalmente, quando for a entrevista, para não dar sorte ao azar. Você tem que levar tudo que você tem para comprovar. Não pense que vou levar só 3 recibos sem mais nada. No mínimo, galera, tente levar 6 recibos e a atividade aberta. Aquela folhinha da atividade dizendo quando que ela foi aberta, tudo certinho. No mínimo isso, para não ter chance de dar erro. Se tiver mais meses, se tiver a folha do faturas lá com faturamento mensal, ótimo, leve tudo. IRS, se tiver com valores bons, também leva.
tudo para comprovar que você consegue se manter em Portugal. Essa é a segunda dica. Terceira dica, que também tá dando alguns problemas que eu tô vendo. Porque eles estão exigindo, quando você abre a atividade, ou quando você já está trabalhando aqui, principalmente quando você abre a atividade, você tem um ano de isenção da Segurança Social. Depois desse primeiro ano, você tem que contribuir com a Segurança Social. Então, se você já tem mais que um ano da abertura da sua atividade e nunca contribuiu com a Segurança Social, pode dar problema. Eu vi casos que tem lá informações falando assim, que um ano já de isenção passou e não tem contribuições com a Segurança Social. Aí eles dão 10 dias para você falar o motivo ou comprovar que você contribuiu. Então, se você nunca contribuiu e você tem atividade aberta, vá na Segurança Social e vê qual o problema que teve, que nunca emitiram um recibo de pagamento da Segurança Social. E também, na verdade, quem tem que fazer isso é a gente. Depois que ultrapassa, vai chegar um e-mail para nós sempre na Segurança Social, dizendo as datas para fazer as coisas, para você falar os seus ganhos, ou então para pagar a taxa mínima, caso você não tenha ganhos, aquela taxa de 20 euros, mas tem que ter a contribuição. Depois do primeiro ano da atividade aberta, obrigatoriamente você tem que ter contribuído. Senão pode dar problema. Não é que vai dar, mas pode. Então a gente tem que evitar ao máximo os problemas. Eu falo isso porque eu vi vários casos da internet sobre isso também. Vários comentários, Facebook, Instagram, várias redes sociais, a galera falando e mostrando o indeferimento. Então, eu estou aqui para dar dicas, para diminuir a chance. Vamos para a quarta dica, que eu já até falei um pouco sobre ela. Os comprovantes de ganhos, quando você for levar o contrato de trabalho, você tem que levar ele assinado pela empresa. E, se for por recibo verde, você tem que levar a atividade aberta, aquela folha impressa, e também tem que anexar tudo isso no site da AIMA. Caso não consiga anexar, você leva presencialmente no dia da entrevista. Mas não pode deixar de ter o contrato de trabalho assinado e nem atividade aberta. E como eu falei também, tem que ter os recibos, a quantidade mínima do contrato de trabalho. Você tem que ter os últimos 3 vencimentos, pelo menos. Se tiver 6, leva também. Quanto mais, melhor. Não vai te prejudicar levar mais. Então, ao invés de, vou levar só 3, leve 6, comprove o máximo. Leve o IRS também, comprove ao máximo. Então, vamos para a próxima dica. Já tá vendo? Tudo isso daí são coisas simples que dá para resolver, que às vezes a gente não lembra na hora e se perde. Outra dica, que é o que eles pedem, na verdade. Tem gente que está muito preocupado com a comprovação do endereço. Mas, na lista de documentos que eles pedem, diz que pode ser um comprovativo de pagamento de água, luz, telefone no nome da pessoa. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho o contrato de arrendamento no meu nome. Mas para eles não exigem um contrato de arrendamento. Você pode levar, segundo a lista de documentos, pode levar, sim, uma conta de água no seu nome, uma conta de luz no seu nome, uma conta de telefone no seu nome, que é mais fácil. A maioria das pessoas tem um telefone no seu nome. Não estou dizendo todo mundo, mas a maioria. Caso não tenha, aí você tem que procurar um atestado de morada, tem que ver como é que está a sua morada fiscal no portal das finanças, para fazer tudo certinho também. Igual eu falei, organizando aqui, são coisas simples que você conseguir organizar, vai dar tudo certo. É só seguir as dicas, pesquisar bem sobre isso também. Eu pesquisei bem, estou pesquisando ainda sempre, porque minha entrevista vai ser na segunda. Depois de segunda-feira eu vou contar para vocês como que foi também. É uma entrevista simples, na verdade é uma entrega de documentos. Não é lá que vai ser feita a análise. A análise vai ser feita depois. Muita gente fala assim, foi muito tranquilo lá a entrevista e tal, foi 5 minutos. É para ser rápido mesmo. Não é uma entrevista de aceitação da sua residência, não. É uma entrevista para entrega de documentos e verificar que você é você. É só isso. Vamos para a última dica desse vídeo. Pessoal, verifiquem se vocês estão com dívidas com execução fiscal, tanto na Segurança Social quanto nas finanças. Se tiver, vá o mais rápido possível em algum balcão das finanças, ou através do site Portal das Finanças, não é balcão, para regularizar e pedir o parcelamento ou pagar à vista, como for melhor para você. Mas a dívida não pode estar ativa. A dívida tem que estar suspensa para não ter problema. Lá eles falam, na lista oficial de documentos que pedem, que eles não vão exigir o papel de nada, não consta dívidas. O nada consta da Segurança Social, nada consta das finanças, mas que podem acessar para verificar. Não estão pedindo papel porque podem acessar. Então,
A gente tem que estar tudo em dia. Tem que tentar resolver o máximo possível. Ir na Segurança Social e nas finanças, pedir o parcelamento. A partir do momento que você pagou a primeira, já fica suspenso o processo e fica tranquilo para você. É só ir e tentar resolver isso. Entre no Portal das Finanças, entre no Segurança Social Direta e verifique isso também para não ter problema. Segunda-feira vou fazer minha entrevista. Vou tentar tirar algumas dúvidas lá também. Tudo que eu conseguir de novo, eu vou contar para vocês. Por enquanto, essas são as dicas que eu tenho. Se tiver mais alguma dica, farei outro vídeo. Qualquer dúvida, perguntem aqui, que eu também procuro as informações para vocês. E é isso, galera. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem o canal a crescer. Tô tentando fazer vídeo direto, mas não tá muito fácil. A vida é muito corrida. Então, até o próximo.